todos e a todas. Mais uma vez é um prazer participar desse momento, junto a vários professores, artistas. Eu sou Marcos e esse é um trabalho que eu fiz em parceria juntamente com um amigo e pesquisador também, que logo mais irá se apresentar. O nosso trabalho tem como título A Educação em Artes Visuais em Tempos de Pandemia, algumas flutuações a partir das imagens de referência. Então, nós viemos, a partir desse trabalho, reconhecê-lo como um desdobramento de um conceito que já vem sendo desenvolvido nos últimos anos e, ao mesmo tempo, reconhecer como que esse conceito, essas imagens, que são imagens que são constituídas a partir do repertório dos alunos, como, então, nós, dentro desse contexto de pandemia ou de uma educação que tem acontecido em moldes essencialmente virtuais, como então se apropriar, né, partindo dessas imagens advindas desse contexto dos nossos estudantes, dos nossos e das nossas estudantes. Então, esse trabalho é uma reflexão sobre algumas inquietações acerca dos processos de ensino e aprendizagem em artes visuais, sobretudo no modo como tais processos se encontram em deslocamento diante dos efeitos da maior crise sanitária do século XXI. A partir dessas medidas de enfrentamento ao surto da doença Covid-19, tem-se então estabelecido novas formas de interação, implicando mudanças profundas, sobretudo no contexto educacional. Nessa perspectiva, buscou-se traçar algumas possibilidades de flutuações a partir das imagens de referência e no modo como elas, diferentemente dos processos legitimados pela escola, se configuram como espaços de educação em artes visuais, sobretudo em tempos de pandemia. Assim, as reflexões que são apresentadas aqui no trabalho, elas são inseridas dentro do contexto, né, dentro do campo da cultura visual, ao conceber e reconhecer as imagens do campo virtual como territórios culturais de aprendizagem. E aí, então, o nosso trabalho, ele se organiza por alguns subtítulos, e nós, então, trazemos, né, brevemente nessa apresentação. O primeiro subtítulo, então, Tempos de Pandemia e os Desafios de Agora. Nós, então, contextualizamos toda essa situação na qual nós estamos enfrentando e essas medidas de isolamento social, como que professores, as escolas, os estudantes têm enfrentado essas questões e, ao mesmo tempo, desafios a partir delas, né? O nosso trabalho reconhece as dificuldades, sobretudo no entendimento do contexto da educação pública, quando se pensa em ambientes virtuais de aprendizagem, embora, então, essa seja uma discussão que deve acontecer, essa não é a centralidade do nosso trabalho. E aí, então, nós partimos desse questionamento. Como que as imagens de referência que têm se configurado e assumido espaços da educação em artes visuais em tempos de pandemia, diferentemente daquelas imagens legitimadas pela escola. Então, ao mesmo tempo, nós reconhecemos a necessidade de serem articuladas perspectivas educacionais nas quais as imagens do repertório visual dos alunos estejam inseridos, né? Ou esse repertório esteja inserido aí. E aí a gente vai, então, dialogar mais sobre isso. Olá a todos e a todas. Meu nome é Lucas, juntamente com o Marcos, que também já falou inicialmente, né, sobre as questões que estão inseridas dentro desse texto. Bem, o que me cabe a mim é falar um pouquinho, então, desse conceito de imagem de referência, que a gente já vem pesquisando e desenvolvendo ele nas nossas práticas docentes já há algum tempo. Tem se tornado um conceito operacional para a gente pensar algumas imagens a partir da cultura visual. Bem, as imagens de referências que a gente tem pensado são imagens a partir das mídias sociais, como Instagram, YouTube, enfim, Facebook, que circulam na vida dos estudantes. Então, são imagens que, de algum modo, impactam e são significativas na produção e na constituição de sujeitos, né? Nos interessa pensar o modo como essas imagens elas têm impactado e influenciado modos, estilos de vida, comportamentos, atitudes, discursos que legitimam como verdade. Então, aqui nós temos algumas imagens de referência, como o Pablo Vittar, a Anitta, né, e entre outros, que a gente tem pensado como que essas imagens, dentro desse aspecto da cultura virtual, têm produzido e constituído o sujeito reconfigurado
esses modos de ser sujeito na contemporaneidade. Então, essas referências que acabam impactando a vida dos sujeitos. Então, a partir do conceito de pedagogias culturais, a gente tem pensado, então, essa cultura virtual como processo pedagógico para além daquelas que são legitimadas pela escola e também por aquelas que já têm um discurso teórico de pedagogias como a escola e a família e a igreja como processos pedagógicos para pensar outros aspectos e pedagogias culturais que produzem e constituem os sujeitos. Então, aqui nós estamos pensando esses territórios virtuais como possibilidades, perspectivas pedagógicas, né, que têm produzido o sujeito em suas diferentes formas, a partir das relações de poder e saber. E agora o Marcos vai falar um pouquinho, então, dar algum exemplo, como que tem se dado essa perspectiva dessas pedagogias culturais a partir das imagens de referência. Bom, então nós trazemos um exemplo de uma live da cantora Anitta, que dentro desse entendimento das imagens de referência se constituem como, de fato, um respaldo e um aparato na qual os alunos se apropriam. E nós temos, então, uma live e um discurso sobre política, né? E aí a gente traz alguns dados dessa live, onde conta com um número significativo de espectadores e de seguidores. Então, o que está em jogo aqui, mais uma vez, não é o conteúdo explícito dessa live ou daquilo que os artistas estão carregando, mas é perceber como que essas relações elas estabelecem. E, ao mesmo tempo, nós reconhecemos um exemplo como esse, como território de cultura, como território pedagógico. Existe aí questões a serem tratadas no âmbito da pedagogia a partir dessas imagens e do acesso a essas imagens. Então, em sentidos como esse, a gente reconhece exemplos como esse da live da cantora Anitta, né? E aí, então, a gente caminha já para essa finalização, que, então, nós entendemos que as imagens de referência não necessariamente elas são uma vertente, uma possibilidade somente em tempos de pandemia, mas, ao mesmo tempo, relacionar o repertório no qual o currículo de artes abrange, ao mesmo tempo envolvendo essas imagens advindas do repertório dos alunos. Então, a partir desses apontamentos levantados pelo trabalho, as imagens de referência poderão ser compreendidas para além dessas implicações a partir do contexto que a gente está vivenciando. Elas sempre existiram e os processos de reconhecimento e construção de identidades geradas por elas poderão permear as discussões na qual a educação em arte se propõe. Compreendidas como espaços de cultura e difusão de valores sociais, essas imagens flutuam, né, nas redes sociais dos nossos alunos. E esses discursos moldam, constroem a nossa sociedade, os nossos estudantes e também as nossas relações de afeto, né? Então, esse estudo, ele se propõe a esses questionamentos, relacionar o tempo que nós estamos vivendo e essas possibilidades a partir da rede social e reconhecendo essas imagens como lugares significativos de aprendizagem.